Decisão da Justiça afasta a necessidade de nova perícia médica presencial a segurados do INSS. Vou pedir para você que ficou interessado em me acompanhar até o final desse vídeo, mas, por favor, não se esqueça de compartilhar essa informação para ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia. Hoje nós vamos falar sobre INSS. Nesse sábado, hoje 28 de agosto de 2021, já fica o convite para você que ainda não é inscrito nesse canal, mas quer receber as informações e notícias. Aproveita essa oportunidade, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Gratidão a todos que já são inscritos, que participam compartilhando para ajudar outras pessoas e deixam os comentários que são muito importantes. Meu muito obrigado. Uma vez reconhecida a incapacidade laborativa por perícia médica remota, a determinação de nova perícia presencial por questões administrativas expõe os peritos e segurados a risco de contágio da Covid-19 desnecessário, além de causar o aumento de gastos públicos com a repetição do trabalho aí dos peritos. Então vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para que outras pessoas também recebam essa informação aqui no YouTube e vamos entender. Com essa decisão da Justiça, o entendimento aqui da Terceira Vara Federal Civil do Distrito Federal concedeu aí um pedido liminar para afastar a necessidade de peritos médicos federais fazerem novo atendimento presencial em pedidos de segurados quando existirem apenas pendências administrativas. A Associação Nacional de Médicos Peritos Federais impetrou um mandado de segurança contra a Subsecretaria de Perícia Médico Federal do Ministério da Economia para, em sede de liminar, suspender os efeitos do ofício circular de número 2696/2021. Esse ofício, esse aviso do INSS para os médicos peritos seria arbitrário e ilegal. Ou seja, os médicos peritos federais, em regime de atendimento presencial, a promoção de novas perícias médicas de segurados da Previdência Social, já que tiveram a incapacidade laborativa reconhecida administrativamente, mas que ainda não tiveram o benefício concedido em virtude de pendência de natureza administrativa desvinculadas à atuação dos peritos, é o que argumenta, portanto. Vamos entender essa situação. Uma vez que a pessoa pediu uma perícia médica documental, ou seja, fez o pedido de perícia pela internet para não haver a perícia presencial, é lei, está configurado aí que até 31 de dezembro de 2021, as pessoas que necessitarem de um afastamento, tiverem a documentação em seu poder aí, documentos que comprovem a incapacidade para o trabalho, elas podem enviar essa documentação pela internet sem a necessidade da perícia presencial. É lógico que tem uma série de restrições, mas existe essa possibilidade. Acontece que mesmo essas pessoas tendo sido aprovadas pelos médicos peritos federais, quando falta alguma documentação, o setor administrativo do INSS pedia que os médicos peritos federais realizassem uma perícia presencial para apresentação de documentos. A alegação da Associação de Médicos Peritos Federais que isso não é responsabilidade dos médicos. Os médicos teriam como função apenas avaliar a condição para o trabalho ou não. Segundo o pedido, diante da edição de 3 normas, as quais são 2 portarias e uma circular, foi estabelecido que
Concluída a análise remota pela internet aí da incapacidade para o trabalho dos segurados da Previdência Social, o perito médico federal somente poderá adotar as seguintes medidas. Apenas 2 medidas o médico perito federal vai poder tomar quando você pede a perícia pela internet. Quando não for concluída a existência de incapacidade para o trabalho, encaminhar o requerente ao exame presencial. Vamos lá. Se você pediu pela internet uma perícia médica, enviou a documentação para análise e não foi possível o médico concluir se você tem direito ou não ao afastamento, ao benefício, porque ele não conseguiu avaliar se você tem condições de trabalhar ou não, aí sim o médico pode pedir para você agendar uma perícia presencial. Agora, o que ele pode fazer também é reconhecer, né, a incapacidade para o trabalho, a incapacidade laborativa e conceder o benefício previdenciário. Ou seja, a função do médico perito é negar ou conceder o benefício. Mesmo existindo tal regulamentação dentro da matéria, os peritos do regime de atendimento presencial têm recebido diariamente milhares de segurados do INSS para passar por novo exame médico presencial inicial, mesmo já aprovados os seus benefícios através de avaliação remota. Olha que sacanagem. A pessoa mandou a documentação pela internet, foi deferido, foi concedido. O médico perito, ele falou, olha, essa pessoa tem direito ao benefício. Mesmo assim, o administrativo do INSS falava, não, eu vou fazer esse cara marcar uma perícia presencial porque eu não estou satisfeito. A juíza federal, Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, observou que, em regra, haverá dispensa da perícia médica presencial, a menos que a documentação apresentada pelo segurado no exame remoto pela internet possua inconformidades ou que os elementos técnicos para análise pericial à distância não sejam suficientes, né? Situação em que o perito médico terá autonomia de marcar a perícia presencial. Então, essa marcação de uma perícia presencial, para quem pediu pela internet, seria a critério apenas de decisão do médico perito e não do administrativo do INSS. Nesse aspecto, não faz sentido que, ultrapassada a fase da análise médica remota, ou seja, o médico perito já avaliou a documentação que você enviou pela internet, né, com o parecer médico favorável para a concessão do benefício, você conseguiu o auxílio-doença pela internet sem perícia médica presencial, o médico já avaliou que você tem direito ao benefício, ainda que seja pendências aí no âmbito administrativo, faltou algum documento, não é possível que ocorra o agendamento de nova perícia médica agora presencial, é o que ressaltou a decisão, portanto, dessa juíza. A juíza ainda observou que o segurado não preencheu aí os requisitos legais administrativos ou possui pendência com relação às informações do INSS, aos dados, não será aí a promoção de uma perícia médica presencial ou mesmo remota que vai mudar o fato de eventual decisão de indeferimento do benefício. Resumindo, se a pessoa passou pela perícia médica, o médico falou que ela não pode trabalhar, que ela tem direito ao benefício, mas se a pessoa não pagou o INSS ou faltam documentos, o INSS só tende a negar, indeferir isso. Não é uma perícia que vai mudar esse fato. Assim, reconheceu que a nova perícia se mostra totalmente desnecessária e sem plausibilidade para a conclusão do processo de pedido de benefício pelo segurado, determinada a suspensão dos efeitos desse ofício circular que fazia com que o médico fosse obrigado a fazer uma perícia para pegar documentos administrativos e não médicos. Para o advogado lá da Associação de Médicos Peritos Federais, a decisão é irretocável. A concessão, né, a convocação, aí de segurados, o chamado de segurados do INSS, que já tiveram o benefício concedido,
para ser submetido à nova perícia presencial carece de plausibilidade e razoabilidade. Além de representar imenso prejuízo aos cidadãos, a medida causa ônus indevido aos peritos médicos federais e ficam obrigados a fazer o retrabalho desnecessário e improdutivo, é o que acrescentou o advogado da Associação de Médicos Peritos Federais. Eu vou deixar aqui a decisão para vocês, vai ficar aqui na descrição desse vídeo, na íntegra, e o número do processo também vai ficar aqui. Então, só para entender, os médicos peritos federais entraram na justiça contra o INSS para não precisar refazer perícias. O que estava acontecendo? A maioria das pessoas que não queriam fazer uma perícia presencial com medo do risco do contágio da Covid-19, agendavam uma perícia documental. É o famoso auxílio-doença sem perícia médica, o auxílio-doença sem perícia médica presencial. Acontece que os médicos aprovavam, essa pessoa tinha direito ao benefício, mas o INSS não pagava se faltava, por exemplo, algum documento, exigindo que o médico remarcasse essa perícia para que a pessoa apresentasse documentos, não documentos médicos, mas documentos que estivessem faltando. RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou pagamento de INSS que seja. Fato esse que não muda em nada a decisão ali de negar ou não por outros motivos que não a perícia médica. Porque se a pessoa passou pela perícia médica, foi aprovado pelo médico, mas ela não pagou o INSS, não está na qualidade de segurado, ou mesmo a documentação está errada, simplesmente já é um fato que leva à negativa do benefício, ao indeferimento. Então, essa ação não tem nada a ver com outra ação que as pessoas estão procurando também, que ainda não foi julgada, em que os médicos peritos também pediram que fosse suspenso, não é que eles são contra, mas que momentaneamente, durante o período da pandemia, fosse suspensas perícias de revisão de benefícios, que você conhece ali como pente fino do INSS, durante pelo menos aqui o período da pandemia. Essa decisão ainda não saiu, nós estamos aguardando aqui a decisão dessa ação. Também os médicos peritos não tiveram adesão, ou seja, eles não quiseram se unir com a ameaça de greve que eles tinham, que foi feita pela Associação Nacional de Médicos Peritos Federais. Só lembrando que os médicos não pertencem ao quadro de trabalhadores do INSS. Eles trabalham separadamente. Eles trabalham para o INSS, não no INSS. Tanto que já foi cogitado várias vezes em fazer essa perícia em outros locais e não na agência do INSS. E até agora o que temos é a perícia médica dentro do INSS. Então não tem nada a ver com o pente fino. O pedido dos médicos peritos para não fazer o pente fino durante a pandemia ainda não foi julgado. Essa decisão é para quem pede a perícia médica documental, o auxílio-doença sem perícia médica, o auxílio-doença pela internet, enviando os documentos em que estava havendo a seguinte decisão. Os médicos aprovavam, a pessoa tinha direito, porque passou na perícia médica, mas se faltava algum documento, o INSS exigia que de forma administrativa esses médicos forçassem a pessoa ali a agendar uma perícia médica. A decisão da Justiça, portanto, afastou a necessidade de nova perícia médica presencial aos segurados do INSS que agendarem remotamente. Para quem for lá no Meu INSS e pedir o auxílio-doença, a perícia documental. Então, portanto, não existe a necessidade de perícia presencial. Fez a perícia médica, ou é indeferido, é negado, ou é concedido o benefício, é pago. Só pode haver a necessidade de marcar uma perícia presencial se a documentação médica não foi suficiente para que o médico perito federal dê ali o seu parecer se a pessoa tem ou não condições de voltar à atividade de trabalho. Vou deixar essa matéria aqui para vocês no vídeo, vou pedir que vocês leiam e compartilhem e a qualquer momento eu volto com mais informações. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado, hoje 28 de agosto de 2021. Daqui a pouco eu volto com mais uma notícia, mais uma informação para vocês. Lembrando sempre, não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de receber as notícias e informações
e dicas também que eu vou trazer todos os dias. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações e não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.